É difícil aplicar um visto sozinho aqui para a Austrália? Antes de entrar nesse conteúdo, eu quero trazer algumas informações sobre o Working Holiday Visa. Esse visto para a Austrália é um visto que você pode vir para cá se você tem entre 18 e 30 anos. Você pode trabalhar legalmente no país por até 3 anos, se você cumprir alguns requisitos. E o principal requisito para você ficar aos 3 anos é você fazer trabalho específico, que a gente chama de trabalho regional. Geralmente em fazenda, frigoríficos. Então, para estender para 1 ano, você precisaria fazer 3 meses desse tipo de trabalho. Para estender para os 3 anos, você precisaria fazer 6 meses. Além de tudo isso, você precisa ter um curso de nível superior, de até 2 anos. E você precisa comprovar na conta $5.000 australianos. Isso dá em torno de quase 19 mil reais atualmente. Então, o nível de dificuldade desse visto de aplicação é baixíssimo. A dificuldade que você encontraria é simplesmente de conseguir se encaixar dentro desses requisitos. Porque não é todo mundo que tem 30 mil reais na conta, certo? E esse é o valor total que você teria que ter, né? Considerando passagem só de ida e todas as outras coisas do visto. Então, você tendo tudo isso, você tem que se preparar da seguinte forma. Esse visto, ele abre as inscrições dele todo dia 1º de julho. Uma vez por ano, abrem 500 vagas do Working Holiday Visa. Então, cada ano que passa, ele vai ficando mais concorrido. E aí mais gente vai descobrindo. Eu apliquei esse visto em 2023, quase ninguém sabia. E era um acordo novo entre o Brasil e a Austrália. É bem recente. Mas a Austrália é um país que tem uma demanda muito grande. Então torna-se cada vez mais concorrido, claro. Você reunindo todos esses documentos, no dia que abrem as inscrições, você já tem que estar com tudo isso pronto no site da imigração. Por quê? Porque acabam muito rápido as vagas. Então, a partir do momento que você faz o cadastro no site da imigração australiana, anexa todos os documentos, faz a prova de inglês. Esqueci de falar que tem a prova de inglês também. Você tem que comprovar um nível muito básico da prova de inglês, que é o PT. São vários tipos de prova que você pode fazer, mas o mais comum é o PT, que é o menos difícil também de conseguir. E aí você precisa ter uma pontuação muito mínima. Então, você não precisa ter um inglês fluente. Você só precisa ter um inglês funcional. E você só precisa estudar o modelo da prova, não necessariamente saber falar inglês. Então, esse é um ponto. No dia que abrem as inscrições, que é o X da questão. Se você não tá com os documentos prontos, você vai ficar para trás. Agora, se você tá com os documentos prontos, você só vai apertar um botão. Quando eu fui fazer a minha aplicação, eu até me considero uma pessoa muito perfeccionista e muito obcecada pelas coisas que eu tô fazendo e pelas coisas que eu quero. Então foi muito fácil pra mim, porque eu entrava todo santo dia na tela da imigração pra ver se estava tudo certo. Então não tem muito segredo. Quando você quer muito uma coisa, isso tende a dar certo, porque você está colocando 100% da sua energia nisso. Não tem como dar errado. E o erro que a maioria das pessoas comete é literalmente esse. Achar que a barreira é muito alta e acabar desistindo, nem tentando por causa disso. Eu era assessora de investimento no Brasil, trabalhava num banco privado. E eu trabalhei muitos anos em banco. Só que essa vida pra mim começou a se tornar uma vida insustentável, porque eu pensava assim, como eu vou poder conhecer vários lugares se eu só vou tirar férias uma vez por ano? É impossível. Tipo, eu não vou conseguir nessa vida. E aí foi que deu o start e eu comecei a pensar na possibilidade de ir pra fora. Só que, assim como todo mundo, também não sabia desse visto. Eu descobri esse visto por causa de muita pesquisa e porque eu fui uma pessoa persistente. Porque antes disso, tinha a opção do visto de estudante.
Só que o visto de estudante é um visto muito caro. Quando eu olhei o preço daquilo, eu falei, não tem como. Eu até ia ter o dinheiro para pagar se eu parcelasse e tal, mas ia ser o dinheiro que eu juntei a minha vida inteira, que foi um dinheiro super suado. E aí eu fui e descobri o Work Holiday Visa e comecei a estudar para a prova assim que eu descobri do visto. Descobri o visto. Uma semana depois, eu já comecei a ver o que eu precisaria para passar na prova de inglês. E aí eu comecei a pesquisar o que eu precisaria para conseguir ter o visto. E aí a primeira coisa que eu vi foi a prova de inglês. E a prova de inglês, eu não fechei nenhuma consultoria, não fechei nada disso. Eu simplesmente assisti vários canais no YouTube sobre o PTE. Vários canais muito bons, que eu aprendi muito. E eu só precisei de 2 meses. Só que nesses 2 meses, eu simplesmente fiquei enfiada no meu quarto, sem falar com ninguém. Eu estudava pelo menos 2 a 3 horas por dia. Nem era tanto, mas eu já tenho essa fama de pessoa estudiosa. Então, se eu quero uma coisa, eu vou me isolar e eu vou conseguir até passar, sabe? E eu tô contando esse relato pra você não desistir, sabe? Se você quer ir pra fora, pesquisa todas as alternativas que você tem. Se você tem mais de 30 anos, você vai ter que vir com visto de estudante. Só que o visto de estudante também tá cada vez mais caro. Só que ainda assim, não é impossível, sabe? O mundo tem a tendência de piorar a cada ano que passa. Isso é um fato. Mas se a gente for ficar se apegando nisso, a gente não vai fazer nada, nunca. Então é importante sempre ser uma pessoa proativa, sabe? E o nível de dificuldade da aplicação é muito baixo, porque você vai entrar no site da imigração, vou deixar o site aqui na descrição. Olha para você ver como as coisas são simples quando você tem acesso à informação. Eu não tinha acesso à informação também, era muito difícil achar conteúdo sobre Work Holiday Visa, sobre trabalho regional e sobre tudo isso. Então, por isso que eu, inclusive, comecei a criar conteúdo sobre Work Holiday Visa. Porque eu queria, é aquela velha história, eu tô criando conteúdo porque eram as coisas que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a pesquisar sobre esse visto. Mas, basicamente, você vai entrar, fazer o cadastro, preencher todos os seus dados, não tem segredo nenhum. Vai ter uma hora que ele vai travar de você colocar as suas informações, porque as inscrições, se você tentar fazer o cadastro com as inscrições fechadas ainda, vai chegar na metade do cadastro e provavelmente ele vai travar. Não é que ele vai travar, ele vai impedir de você ir mais pra frente. E aí, o que é importante você fazer? Aí essa dica é de ouro, já anota isso. Você vai ver qual país que está aberto. Lá tem uma lista, né? No site da imigração tem uma lista de todos os países que estão abertos naquele momento. Aí você vai pegar o número de passaporte de um desses países e vai preencher como se você tivesse preenchendo o login desse país, que ele vai deixar você ir até o final. O medo das pessoas é se sentir bloqueado, é se sentir travado, porque as pessoas não se consideram capazes de fazer uma coisa que é simples. Confia em mim. Se eu conseguir aplicar meu visto sozinha, qualquer um consegue aplicar o visto sozinho. Então é isso, sabe? As pessoas só precisam acreditar um pouco mais nelas mesmas e ser um pouco mais proativas também. Ter vindo para a Austrália com esse visto foi a melhor coisa que me aconteceu, porque esse visto você pode trabalhar full time, ele não tem limite de horas igual no visto de estudante. O único ponto negativo dele é que você só pode trabalhar até 6 meses para o mesmo empregador, mas experiência própria. Eu fui a exceção, eu pedi autorização para o governo australiano para conseguir estender essa questão dos 6 meses. Então, quando eu fui morar e trabalhar no deserto da Austrália, porque eu já morei e trabalhei no deserto da Austrália por 7 meses, eu já trabalhava para essa mesma empresa em Sydney. Então, obviamente, eu ia passar dos 6 meses. E como eu estava em uma área muito remota, eu estava morando numa cidade com 4 habitantes,
Eu mandei a carta pro governo, foi uma carta super simples. No site da imigração tá tudo lá, gente. O segredo é você entrar na fonte oficial, não ficar indo no que uma outra pessoa tá falando, sabe? Vai sempre no site oficial das coisas. E eu fiz tudo sozinha também. Peguei a carta, preenchi a carta com as informações. A empresa também precisa preencher com algumas informações dela para mandar para o governo. Beleza, mandei para a empresa, ela preencheu, precisa ser em papel timbrado também. Me devolveram a carta, mandei para o governo e o que ninguém sabe é que você pode continuar trabalhando para o mesmo empregador, mesmo quando você está esperando a aprovação dos 6 meses. E foi isso que aconteceu comigo. A minha aprovação para eu poder trabalhar mais de 6 meses no mesmo lugar veio para mim literalmente 1 mês depois. Nesse 1 mês eu já tinha ultrapassado os 6 meses. Só que é uma informação que tá lá. Você, enquanto tá esperando a aprovação, você pode trabalhar, continuar trabalhando. E esse é o bom, entendeu? Então foi onde eu fiz mais dinheiro aqui na Austrália, graças a esse visto. Eu ganhava $2.000 por semana. E trabalhava, lógico, eu trabalhava muito, todos os dias, ficava 1 mês no deserto, 1 mês e 1 semana de folga. Mas foi a melhor fase da minha vida. Foi onde eu comecei a criar conteúdo, fiquei conhecida no Instagram. Agora eu tô tentando ampliar, né, o horizonte, porque eu tenho a intenção de trabalhar no digital, trabalhar só com o digital, né, futuramente. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Não é simples, até as pessoas pegarem confiança em você demora um tempo. As pessoas precisam de tempo de tela com você. Então, para você se tornar uma autoridade naquilo, você precisa falar sobre aquilo. Você precisa estar vivendo aquilo, ser especialista naquilo. Só que não basta ser só especialista, porque eu me considero uma especialista de Work Holiday Visa, mas as pessoas não sabem que eu sou especialista. Esse é o ponto, entendeu? Para que futuramente elas consigam confiar mais em mim e eu me tornar cada vez mais uma autoridade nesse assunto. Então, sempre que você está querendo começar alguma coisa nova, o seu cérebro tem a intenção de bloquear. Isso se chama teoria da resistência. Qualquer coisa nova que você for fazer, o seu cérebro, ele vai criar uma resistência, vai ser uma resistência muito fodida. Só que, se você é consciente disso, você vai entender que isso é só um mecanismo do seu cérebro para te manter na zona de conforto. Lógico, ele quer poupar o trabalho que ele vai ter que fazer, entendeu? Porque nada vem fácil. Você tem que estar disposto a pagar o preço também. E esse é o ponto. Eu tenho ainda muito mais para falar, mas eu não tô lembrando agora. E é isso, às vezes a vida tá no movimento. É sentar aqui, pensar e esperar um tema pro próximo vídeo. Mas sempre que você pensar que talvez não consiga fazer o que você tá querendo fazer agora, pode esperar que vai dar certo.